estamos iniciando a nossa aula número 260 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos ao curso e nós aqui continuaremos fazendo o melhor para transmitir os conhecimentos mais verdadeiros, honestamente e de forma didática e que possa orientá-los para uma vida melhor e de maior felicidade. Nós terminamos o bloco anterior, que era bênção e maldição, estudamos, acredito, de uma forma exaustiva, o conceito de bênção e maldição dentro da Bíblia, à luz do Espiritismo, à luz da forma energética do pensamento, que também culmina no ato da bênção e maldição. Enfim, fizemos um apanhado desde a área moral, doutrinária, até a área psicofísica, que é a área que atende à psicologia e as manifestações do corpo físico. E hoje entraremos em outro ponto, estudando agora José, que é uma das mais belas histórias da Bíblia. Quero chamar a atenção que bênção e maldição estava incluído no texto anterior, ligado ao seu pai, que foi Jacó. E hoje, então, estudaremos o entendimento referente a José. Vamos ver lá. José, uma das belas narrativas da Bíblia. José, jovem de 17 anos, filho de Jacó com Raquel, um dos seus 12 filhos, era o que o pai tinha um sentimento muito especial por ele, uma exclusividade, uma espécie de paixão, uma identidade maior com ele, com o filho José, que só a Bíblia explica. Não, só o Espiritismo explica esses sentimentos de identificação, de antipatia através da doutrina espírita. Deus também o privilegia José, revelando-lhe sonhos que reinará sobre os irmãos. Então, há um sonho que nós vamos narrar o sonho, e José revela esses sonhos aos seus irmãos. Então, José ingenuamente comunica o seu sonho, e os irmãos, julgando-o arrogante e autoritário e mordidos de inveja, planejam o sequestro o sequestram e vendem para mercadores ismaelitas. Então, nós vamos analisar o sonho, mas é só a parte introdutória. Os ismaelitas, mais além, vendem José para um oficial do faraó, no Egito, com o nome Potifar. Então, José é vendido para os ismaelitas e é vendido para o oficial egípcio. Mas José é um sujeito carismático e tem a proteção de Deus pela sua boa índole e formação do caráter. Em determinado momento, ele ascende à liderança na casa imperial, na casa do faraó. E após muitas orientações exitosas que ele dá ao faraó, muitas instruções que empolgam tanto o faraó, que o faraó torna uma espécie de governador do Egito, que é o primeiro cargo abaixo do faraó. Essa aí é a nossa entidade. Mas vamos aos fatos. A história de José. Gênesis 37, 1.11. Habitou Jacó a terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Quer dizer, esta é a história de Jacó. Quer dizer, o pai de Jacó era Abraão. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Ora, Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E aí ele fez-lhe uma túnica talar. A túnica talar é aquela que cobre assim os pulsos, vem aqui até os pulsos, e cobre também até o calcânio, até embaixo, nos pés. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais, inclusive deu essa túnica talar para o seu filho José, que amava mais que todos os seus filhos, passaram a ter ciúme de José
e não gostaria, e falavam com José de uma maneira ríspida e agressiva. Bem, essa é a relação de José com o pai Jacó e de José com seus 11 irmãos, que Jacó teve 12 filhos. Vamos aos sonhos de José. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram. Ainda mais, pois lhe disse. Já tinham ciúmes, né? Agora veio o sonho. Rogo-vos ouvir esse sonho que tive, ele diz aos irmãos. Atávamos um feixe no campo. Eis que meu feixe se levantou e ficou em pé. Os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu. O feixe dele ficou em pé e os outros feixes ficaram formaram um círculo e ficaram como se estivessem se curvando, e se curvaram, de fato, a José. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiaram por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Então, eles se morderam mais ainda de inveja e de revolta. Outro sonho de José. Teve José ainda outro sonho e o referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas que correspondem aos irmãos se inclinavam perante mim. O sol é o pai, Jacó a mãe, a lua é a mãe e os irmãos, os 11 estrelas são os 11 irmãos. Contando ao seu pai, aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho é esse que estiveste, José? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a nos inclinar perante vós, aqui na terra? Seus irmãos, que lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, o considerava consigo mesmo. Seus irmãos lhe tinham mais ciúmes, e o pai, no entanto, o considerava consigo mesmo. Vamos aos comentários. Os sonhos de José, conferindo autoridade sobre os irmãos, e mais ainda sobre o pai Jacob, constitui violenta transgressão ao regime patriarcal judaico, hebraico, daquela época. Jacó, bom sobre o patriarcal. Isso é bom ter ocorrido dentro dos limites do sonho, no onirismo, distante da realidade. Se fosse ato real, quer dizer, Jacó querendo questionar a autoridade paterna ou assumir a autoridade paterna, ele estaria sujeito à morte, porque não poderiam desrespeitar pai e mãe e muito menos questionar a autoridade do patriarca. Mas isso foi sonho. Esses sonhos que nós narramos, seja os sonhos dos feixes que se inclinavam sobre José, sejam de uma espécie de sistema planetário que orbitava em torno dele, eles podem ser interpretados pelo Espiritismo. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na edição da CELD, ele nos traz essas informações. Sonhos e Espiritismo, emancipação da alma. Emancipação é deslocamento da alma do corpo. Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? É a primeira pergunta. Durante o sono, a alma repousa no mesmo momento que o corpo? Resposta: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo estão relaxados e, como o corpo não está necessitando dele, ele percorre espaços e em relação mais direta com todos e mantém relação mais direta com todos os espíritos. Eu vou explicar a vocês. Nós temos o corpo físico,
temos uma nuvem de energia que perpassa todo o nosso organismo, inclusive os espaços interatômicos e das partículas elementares da matéria, como se fosse uma nuvem que inunda e impregna todo o nosso corpo, que é o perispírito. Esse perispírito mantém conexões com os plexos nervosos nossos, e que os indianos também, na filosofia Vedanta, chamam chakra. Então nós temos 7 chakras, desde o chakra básico aqui, Mahalamudra, o chakra superior, até o chakra aqui genital. E esses chakras estão em conexão com o quê? Com os plexos nervosos. O plexo nervoso ligado ao cérebro, que é o plexo, se não me engano, carotídeo, e vão descendo o plexo cardíaco, o plexo gástrico, e todos os nossos 7 plexos. Então, essas energias do perispírito, elas ficam ligadas a esses plexos também, formando assim cordões energéticos, 7 cordões energéticos, prendendo o perispírito em 7 níveis e se relacionando em 7 plexos nervosos com o nosso organismo físico. Essa relação do perispírito com o corpo, através dos plexos nervosos e dos chakras, se reverbera também sobre o espírito, já que o espírito é que tem que mandar as mensagens da inteligência, da vontade, da consciência para o espírito, para o corpo físico. O corpo físico modula o perispírito modula essa entrada de energia, e essa energia é processada no cérebro e nós nos comunicamos e o corpo é vitalizado. Bem, durante o sono, o indivíduo apaga a consciência dele. Ele tem uma consciência alterada, ele como se estivesse no estado comatoso, na anestesia geral. Então ele apaga. Quando ele apaga a consciência, ele diminui os estímulos corticais que estavam mantendo ele na vigília. E o corpo entra numa vida vegetativa, ou seja, a corte cerebral deixa de funcionar e, ao mesmo tempo, os órgãos que inervam, os nervos que inervam os nossos plexos continuam. Então, nós temos uma vida medular, praticamente dita, que são as inervações da medula que mantêm o nosso organismo em atividade. Nesse momento, quando o organismo está com a consciência alterada, o espírito ele pode se manifestar melhor. Ou seja, já que essas energias conectadas aos plexos e primariamente aos chakras, elas se distendem, elas ficam com menos energia, com menos vibração. E isso permite, então, que o espírito, que está conectado ao perispírito, ele vá para o mundo astral, vá para o mundo espiritual. O mundo astral é o mesmo que o mundo espiritual. E no mundo espiritual, ele tem a percepção dele de espírito, aí que se processam esses fenômenos da desdobramento, que é a clarividência, a clareaudiência, a premonição, entendimento com outros espíritos. Só que todo esse processamento fenomênico que ele tem no mundo espiritual, quando ele volta, acorda e volta para o corpo, é cortado, porque essas impressões são tão finas que não conseguem ser gravadas no cérebro, nos nossos neurônios, na nossa córtex. É isso que se deu com José. Ele teve essa premonição, ele viu o futuro dele sendo um líder dos seus irmãos, e ele viu o futuro dele, inclusive, ajudando seus pais, sendo até um líder dos pais. Isso consta na pergunta 401 do nosso Livro dos Espíritos. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem o corpo estão relaxados, e como o corpo não está necessitando dele, ele percorre o espaço e mantém relação direta com outros espíritos. Foi isso que nós vimos. Pergunta 402. Como podemos julgar da liberdade dos espíritos durante o sono? Resposta: através dos sonhos, acredito. Quando o corpo repousa, o espírito possui mais faculdades do que no estado da vigília, como nós vimos aqui. Tem as faculdades espirituais
agudizadas. Tem a lembrança do passado e, algumas vezes, a previsão do futuro. Adquire maior potência e pode comunicar-se com outros espíritos, quer deste mundo, quer do outros mundos, de outros planetas, né? Porque o Espiritismo ele aceita a vida extraterrestre desde os primeiros livros do Allan Kardec, né? As transmigrações planetárias, tal, está lá no Livro dos Espíritos, tudo isso, a vida terrestre, né? Está também no Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. Então, há a migração para outros planetas, ele mantém contato com seres de outros planetas. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dormimos, ficamos durante certo tempo no estado que nos encontraremos depois da morte, com a consciência apagada. O sono não deixa de ser uma experiência da morte. Portanto, número 1, síntese. Os sonhos são produtos da emancipação da alma, o desdobramento dela, que se tornou mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação sensorial, quer dizer, pelo apagamento da visão, da audição, do tato, do nosso sensório, né? Apaga e fica só numa vida vegetativa e, ao mesmo tempo, o espírito pode se desdobrar, pode se emancipar. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais afastados ou aqueles que jamais foram vistos. Então, isso aí é o sono. Mas o sono tem que sofrer uma correção analítica que eu até me esqueci de escrever aqui na minha aula, mas eu vou falar isso para vocês agora. O sonho tem ele tem três formas de sonhar. Primeiro, o sonho. O resíduo do dia. Quer dizer, o indivíduo teve muitos impactos durante o dia, psicológicos. Teve impactos, aborrecimentos ou coisas favoráveis. Aquela impacto do resíduo do dia, que nós chamamos, fica na sua mente. E durante o sono, esse registro que ele teve dos impactos aparecem. Aí, como modelo de impacto, nós temos os traumas. Os episódios psicológicos traumáticos que se revestem de sono repetitivo. O sujeito foi assaltado, aquele sonho se repete no episódio traumático psicológico. Isso é um sonho. Outro sonho é o inconsciente do indivíduo. Freud mostrou a existência de matéria mental inconsciente, reprimida, que o indivíduo não tem noção propriamente dita. Mas durante o sonho, isso emerge para o indivíduo sonha com isso. Então vamos botar um caso clássico que define muito bem o inconsciente freudiano, que é o caso da senhora Dora, clássico do Freud. Freud hipnotizou a senhora Dora. E ao hipnotizar a senhora Dora, ela, durante o transe hipnótico, teceu uma narrativa de amor por uma outra senhora. Freud ficou surpreso, porque ele não tinha ideia que a mulher poderia ter reprimido sentimentos de ordem homoafetiva. Ele achava que a sexualidade fosse só masculina e só mais feminina. Mas quando hipnotiza a senhora Dora, emerge do seu inconsciente essa identidade dela, esse amor por uma outra mulher. Então, a partir dessa manifestação inconsciente, coisa que a Dora não tinha consciência e não falava exatamente para o Freud, a partir disso ele cria a teoria da bissexualidade, em que todos nós temos uma bissexualidade. Só que a polarização em Freud é que define a sexualidade. Se a polarização é masculina, quer dizer, o indivíduo tem 70% de sexualidade masculina, ele se identifica como homem, psicologicamente, ele terá 30% de mulher, ele terá 30% mulher e 70% de homem. E vice-versa. A mulher se identificando com a mulher terá 70%
de identidade feminina e 30% masculina. Então, esse fato que eu quis enriquecer aqui a aula, trouxe o quê? Trouxe o outro conteúdo do sonho, o conteúdo inconsciente. Então, temos o resíduo de dia, o material residual do dia, psicológico, temos o próprio inconsciente e temos aqui as viagens espirituais dos espíritos. Tudo isso constitui, portanto, uma matéria mental própria do sono. No nosso caso, estudamos mais a emancipação dos sonhos através de José. E a síntese é essa aqui. Nós temos o sonho, o rebaixamento da consciência, que ela fica com a consciência em um estado vegetativo, a distensão dos feixes de energias que estão ligando o perispírito ao corpo físico, facilita o desdobramento da alma. Aí a alma desdobrada, no caso é o espírito, tem um contato com o mundo espiritual e contato com outros espíritos. E isso aí denota nele a capacidade, às vezes, de ter premonições, de ter visões de fatos futuros, e no caso de José, foi uma premonição muito bem caracterizada. Portanto, era isso que nós queríamos passar para vocês. Eu espero que vocês estejam estudando comigo. Eu estou muito grato por vocês verem um texto de José, que é um texto bíblico, clássico, né, que nós vamos estudar José, como ele leva pelo Espiritismo a tantos outros estudos. E se aplicam, inclusive, à própria teoria, a psicologia dinâmica de Freud, na sua teorização do inconsciente. Portanto, eu agradeço a atenção de vocês, desejo muito boa sorte para todos e saúde. Obrigado.